Obrigada, Gui. Queria primeiro agradecer aqui a oportunidade de começar inaugurando esse painel aí nesses 3 dias. Agradecer a Alonso, Celso, Fernando por estarem aqui também, a gente poder falar um pouquinho sobre inovação para a classe C. A classe C no Brasil representa a maior parte da população brasileira, né? A gente está falando de quase 50% aí da população, então é um tema muito relevante. Então, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria perguntar para vocês como é que a empresa de vocês tem trabalhado esse tema de inclusão da classe C hoje. Eu vou pedir para o Alonso começar comentando ali, respondendo essa pergunta, depois o Celso e, na sequência, o Fernando. Obrigado, Ana. Bom dia a todos. Prazer estar aqui no Liga Summit, esse evento sensacional. Cumprimentar o Fernando, representando o Banco Afro, o Celso, representando Favela Holding, e a Ana Gabriela, representando o iFood. E começando aqui, né, falar como que o Social Bank considera e atua dentro desse mercado, né, considerando aí classe C, né, eu acho que primeiro, considerando as necessidades e as necessidades diversas desse público, né, então, para o Social Bank, o impacto está dentro do nosso DNA, então a gente traz dentro da nossa estratégia, no core business, né, no core de negócio, no modelo de negócio, a inclusão, né, considerar as necessidades de um público que não está no mainstream. E eu acho que essa é a chave, né, porque apesar de ser um mercado grande, né, e até está no tema do painel, como expandindo um mercado grande, ele é um mercado muito difuso, né, são necessidades diversas. Então, ao mesmo tempo que ele é grande, ele é nichado, né, o long tail, uma cauda longa muito grande e complexa, né. Então, a gente tem, por exemplo, um público que a gente atende que são trabalhadores rurais de usina de cana-de-açúcar, né? Então, eles têm uma particularidade muito grande, né? São pessoas que são jovens de 20 e poucos anos que nunca tiveram acesso a uma rede social, que não têm smartphone, né? Que não têm acesso a banco, né? Pouco acesso à internet. Então, por um lado, a gente vê penetração de smartphones e internet no país, mas a gente ainda tem um público que não tem acesso a essa tecnologia até hoje no nosso país, né? A gente tem um outro público que são os refugiados, né? Majoritariamente venezuelanos, que a gente recebe no Brasil, e a gente apoia esses públicos com a conta digital, com serviços financeiros. E o público refugiado, eles têm outras necessidades, né? Então, apesar de a gente trazer a classe C como um grande filão de mercado, né? Esse público apresenta características diferentes de regionalidade, de características de consumo, né? Então, eu acho que a chave é considerar as necessidades desse público, conhecê-los e não só colocar soluções de prateleira que a gente espera que vão atingir todo, né, esse mercado de uma forma exponencial. Eu acho que é ao contrário, é observar as necessidades particulares e as individualidades dos nichos. Obrigada, Alonso. Eu vou pedir para o Celso complementar também, contando um pouquinho aí sobre o Favela Holding. Bom dia para todos e todas. Na verdade, a experiência que eu posso contribuir aqui nesse debate e com as reflexões que a gente pode fazer é exatamente o fato de que o trabalho que eu faço ele é baseado em favela. Obviamente, quando você fala de favela, você às vezes está falando de periferia, embora sejam coisas diferentes. Quer dizer, quando eu chamo de favela aquilo que o IBGE chama de aglomerado subnormal e que são 14 milhões de pessoas. Quer dizer, que arregimentam valor, quer dizer, o impacto econômico desse território é de 119 bilhões ano, é quanto a favela consome e, portanto, é quanto ela produz, quer dizer, que é uma produção maior do que, por exemplo, o consumo da Bolívia. Se você perguntar para alguma empresa se ela gostaria de fazer no seu plano de expansão para algum país como a Bolívia, ela vai dizer, quero fazer. Só que tem aqui na nossa cara, na cara dessas empresas, na verdade, uma série de oportunidades que elas não conseguiram acessar. Quando eu resolvo investir em favela, não necessariamente era um projeto. Quer dizer, porque eu sou de favela, nasci em favela, aos 6 anos de idade eu fui morar na rua com minha mãe, que era alcoólatra, e brigou com meu pai, brigas intensas que eles tinham, e morei na rua dos 6 aos 12 anos de idade. E depois eu fui morar no abrigo público, que é o Pavilhão São Cristóvão, durante 2 anos, e aos 14 anos eu voltei a ser feliz que vim morar novamente numa favela. Então, dali eu fui ser camelô em Madureira, e sempre empreendendo,
e em algum momento eu resolvo trabalhar com hip hop, lanço uma série de bandas, passei a empresariar Racionais MCs, MV Bill e um monte de outros grupos, o que me fez empreender também, seja vendendo shows, seja distribuindo disco, e eu fui aprendendo a fazer isso sem ter feito nenhum curso sobre nada disso, sem ter sistematizado nada disso, criando as nossas próprias práticas, nosso próprio marketing baseado na necessidade, não num conhecimento pleno de mercado, com a linguagem de mercado, etc. Então, eu continuei falando, e ainda falo, favelês, a gente não usa termos como share, trade, etc., quer dizer, a gente vai tocando a nossa vida. Só que, na verdade, é tão pulsante essa cultura local, é tão pulsante, na verdade, essas oportunidades nesses locais, que quando você faz uma integração e uma interação com o asfalto, você acaba absorvendo também uma série de conhecimento que também está disponível ali. Então, hoje, a Hold, ela é... Então, em 2015, e aí eu lancei uma ONG, que é a CUFA, a Central Única das Favelas, e em 2015 a gente lança a CUFA, então, em Nova York, no Bronx, e passamos, então, depois de estar hoje em 17 países, a gente, então, resolve criar a CUFA Global, e hoje nós temos 3 cadeiras na ONU, que é a Habitação, Afrodescendência e Juventude. Em 2015, eu saio da CUFA e monto essa Hold, que eu não sabia nem o que era isso, na verdade. Aliás, até hoje não sei. Então, a gente começa a montar isso, começamos a distribuir a Procter & Gamble nas favelas, porque a gente já tinha uma relação com a Procter, mas a partir da Gillette, do Duracell, de campanhas sociais, a gente passa a distribuí-lo. A partir dali, a gente lança a Favela Log, que é uma empresa de logística de favela. E hoje a gente tem clientes como Natura e vários outros. A partir dali, a gente monta o Instituto de Pesquisa, que é o Data Favela, com o Renato Meirelles, que era da época do Data Popular e hoje do Locomotiva, e a gente passa a entender melhor aquilo que a gente fazia. Daí a gente lança empresas de marketing, então a gente começa a sair um pouco mais da favela. Hoje nós somos um grupo de 24 empresas, atendendo aí pelo menos 150 grandes empresas, como Banco Santander, como PicPay, Natura, com empresas diferentes, segmentos diferentes, mas atendendo Claro e assim por diante. E hoje a gente pensa, e hoje a gente começa a expandir parte desses negócios, não somente para a classe C, embora a classe C também está de forma muito consolidada nas favelas, mas para a periferia de um modo geral, a ponto da gente agora lançar uma empresa de Jeep na África, aliás, na África não, em 3 países da África, que é Guiné-Bissau, Camarões e Etiópia. Então, assim, a gente passa a fazer uma série de ações e pensando, quando se fala em ESG, por exemplo, como é que a gente gera valor? Mas se não gerar valor nesse território, nessas favelas, a gente não, aí eu não diria que são ações de impacto, mas são caô sociais, que é como eu chamo as empresas ou as iniciativas que usam certos termos, usam certas lógicas, mas muito mais para poder vender seus produtos ou impressionar as pessoas do que essencialmente mudar a vida daquelas pessoas e a realidade que precisa ser mudada naquele lugar. Obrigada, Celso. Zago, eu vou abrir aqui para você também comentar aqui, falar um pouquinho sobre o Banco Afro. Olá, Ana. Alonso, olá, Celso. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom dia a todo mundo. Cara, a gente falar de inclusão da classe C, né? Esse é o nosso pilar, assim, para quem a gente trabalha, para quem a gente acorda todo dia e fala como que a gente vai fazer diferente de tudo que existe hoje, né? E muita gente olha para a gente, porque nosso nome é Banco Afro, né? Então todo mundo já olha para a gente e já tem o estereótipo do que é um banco, né? Todo mundo entende o que é um banco logo olhando de cara, né? Só que a gente entende que a tecnologia, 100% da tecnologia bancária, isso é só commodity, né? A gente entende isso como qual é o diferencial da tecnologia do core bancário do core bancário? Absolutamente nenhuma, né? A gente entende que a gente só vai transformar a sociedade mesmo e construir algo diferente, algo melhor, se a gente conseguir potencializar e desenvolver comunidades, né? E é aqui que a gente vem, nos últimos anos, desenvolvendo uma grande tecnologia social de como que a gente consegue empoderar comunidades, como que a gente consegue fazer com que a comunidade se relacione e construa de uma forma diferente, né? E é aqui que a classe C, não só a C, né? A C daí entra de uma forma, nesse momento drástico que a gente vive como humanidade, né? A gente tem grande parte da sua população, né, em situação de vulnerabilidade social, né? Na beira da fome, ou na fome mesmo, a gente pode dizer. E como que a gente consegue ajudar essas pessoas a saírem da situação de vulnerabilidade social, de fome, e levar para o segundo patamar que a gente fala. Nosso primeiro patamar é tentar ajudar essa pessoa a sair da vulnerabilidade social.
Segundo patamar, ajudar a volta ao emprego, a volta ao trabalho, a educação, a formação. E isso, depois que ela se consolida, como que a gente consegue, com tecnologia, construir uma comunidade que consuma de uma forma diferente, né? E esse consumo, como a gente transforma essa realidade de forma diferente. E nos últimos meses, a gente tem vários cases incríveis, onde a gente tem... Hoje, quando a gente fala de comunidade, a gente tem comunidades muito bem definidas, né? Igual o Celso tem várias comunidades, como falar, tem a comunidade da favela, tem a comunidade ali, mas a gente tem um conceito de comunidade bem mais amplo, né? Então, por exemplo, a gente construiu, junto com a Souvenir, o conceito de comunidade dos pintores, né? Onde não é nenhuma comunidade organizada, mas a gente chama de comunidade dentro da cadeia produtiva. E a gente ajudou aonde? Em menos de poucos dias, a Souvenir queria doar cestas básicas para pintores que estavam em necessidade, mas ela, utilizando a nossa tecnologia do Banco Afro, a gente conseguiu construir a comunidade, ou seja, em menos de 20 dias, a gente cadastrou mais de 21 mil pintores, né? A gente tem uma loja do score social, onde a gente consome tudo aquilo que existe de score público, mas a gente traz isso como a nossa base e cria o nosso score próprio, né? O nosso score social, a gente consegue ali ranquear e tentar classificar quem está em maior situação de vulnerabilidade social, né? Quem estaria na beira da fome mesmo. Para quê? Para a gente conseguir disponibilizar benefício social para quem está na base da cadeia mesmo, né? E aí, a partir dali, o que a gente faz? Começa um trabalho de, primeiro, assistência social, o segundo é formação e educação, e o terceiro é volta ao trabalho. Aí, volta ao trabalho é como que a gente ajuda essa pessoa a arrumar emprego, né? Como a gente ajuda ela a ter renda, né? E aí, a partir daí, a gente construiu comunidades dos pintores, comunidades dos marceneiros, comunidades dos motoboys, comunidades dos catadores, né? Comunidades dos motoboys, são mais de 1 milhão de motoboys, a gente já está colocando quase 80 mil na base hoje. A gente tem a comunidade dos catadores, são quase mais de 1 milhão de catadores, e a gente também está trazendo a grande parte dessa comunidade e está ajudando eles a desenvolver como comunidade, né? A gente entende que a gente só vai conseguir reverter essa lógica. A classe C, ela existe, né? A C, D e E, daqui para baixo, ela existe há muitos e muitos anos. O nosso sistema bancário, o sistema financeiro, a forma como a gente consome, a gente gera e a gente transforma é do mesmo jeito há muitos anos, né? Então, não adianta a gente criar tecnologia para fazer a mesma forma que a gente fazia no analógico, né? Então, assim, não é essa a lógica, né? A gente tem que criar outros tipos de tecnologia que ajude a gente, de fato, a ressignificar como essa população consome, né? Por quê? Porque elas consomem de uma forma diferente, elas agem de uma forma diferente, elas interagem de uma forma diferente, e a gente precisa criar tecnologia para elas, né? E não querer que essa classe toda se adapte à nossa realidade, né? Entenda essa outra realidade do Brasil que sempre excluiu, né? A gente fala que a grande parcela da população, do nosso mundo bancário, a gente fala que é quem nunca passou na porta giratória, né? Quem não passa na porta giratória, quem não tem crédito, quem não tem cartão, quem não tem giro, mas é quem sustenta grande parte da população. Igual o Celso comentou, grande parte do nosso PIB roda ali, né? Assim, é maior do que muitos países e simplesmente a gente como país, a gente como instituições, a gente negligencia de uma forma generalizada, né? Obrigada, Zago. Aí eu queria emendar aqui um pouco do que o Alonso falou sobre as diversas classes Cs que existem. O Celso também falou um pouco dessa questão da periferia, da favela, né? Tem vários segmentos. É um mercado que é mais difícil de você conhecer, justamente porque tem várias particularidades. E eu queria, a gente tem aqui exemplos de empresas que estão atuando fortemente para as classes C, D e E, né, para a favela, para a periferia, mas o fato é que o mercado de startups hoje ainda é muito elitizado, né, seja pelo lado das próprias equipes fundadoras, né, ou pelo próprio mercado que elas acabam endereçando. E aí eu queria começar perguntando para o Celso, um pouco, na opinião dele, o que ele acha que falta para a gente ter mais unicórnios no Brasil, ou um unicórnio mesmo, que se destaque ali, que seja criado por pessoas da classe C, que vivem essa realidade, que tem uma história, né, como você conta mesmo a sua história, e com soluções que são, de fato, voltadas para ela, muito na linha do que você falou, que, de fato, endereçam as necessidades dela, né, aquele caô social, né? O que você acha que falta aí para a gente ter isso no Brasil? Nesse momento, eu estou falando com você aqui do WTC, aqui do Sheraton. E essa é uma das razões que eu respondo a sua pergunta. Eu estou, nesse momento, fechando um projeto chamado Expo Favela, em que a gente vai ocupar todo esse espaço com 15 mil pessoas por dia durante 4 dias no mês de abril. O que isso significa? Quando você pergunta o que é preciso nesse território, nesses ambientes, ter mais unicórnio ou coisas que se pareçam com isso, o que precisa, em primeiro lugar, é permitir que essas pessoas, que esses empreendedores da base da pirâmide, por exemplo, conheçam essas expressões. Porque senão, quando eu vou em Harvard, quando eu vou na London School, quando eu estou no Brasil, em alguns debates sobre negócio de impacto, não existe ninguém desses territórios, desses debates.
As pessoas não participam dessas construções. Essas expressões não faz parte do cotidiano dessas pessoas. Nas favelas, nas periferias, não existe escola de negócio. Então, assim, fica um gap muito grande entre quem fala sobre esses assuntos, quem domina essas expressões, e as pessoas para quem nós temos o nosso discurso direcionado. Então, se não há esse encontro, a gente não vai avançar nessa direção. É mais ou menos como a gente falar de avanço econômico. Se o país avança e esses territórios não avançam, a gente só terá aumentado a distância do país que virou a primeira potência mundial e a favela que ficou no mesmo lugar. Só a gente terá aumentado a distância desses ambientes. No meio tem um caos, tem um grande buraco. Então, eu acho que o que é preciso, na verdade, fazer é que a gente democratize essas informações, que a gente tragam essas pessoas para esses ambientes, para poder fazer esse debate, esses grandes encontros, e a Expo Favela é um pouco disso. Você vai ter lá pitching, quer dizer, você acha que as pessoas da favela sabem o que é isso, como é que se faz? Aliás, não é nem só na favela, não. O que é um fundo de investimento? As pessoas já ouviram falar, é igual ouvir falar sobre umidade relativa do ar. A gente ouve todo isso na televisão, mas se você perguntar para as pessoas o que é isso, pouca gente vai dizer o que isso significa. Então, é importante para o desenvolvimento econômico da base da pirâmide a gente poder democratizar essas informações, essas nomenclaturas. A minha mãe, por exemplo, ela era mãe praieira. O que é isso? A minha mãe ela pegava em torno de 40 meninos e meninas na favela do Sapo, em Senador Camará, e levava para a praia, e as mães davam um dinheirinho para ela. Ou seja, ela levava... Quer dizer, já é uma grande irresponsabilidade você deixar o teu filho ir para a praia com uma mulher que gostava de tomar uma biritinha com 40. Se bem que aquela molecada tinha que tomar uma biritinha mesmo, porque eles eram mais praga. E eu ficava ali ajudando a minha mãe e tal, a organizar aquele negócio. Isso, se alguém do asfalto fosse lá e tivesse visto aquilo, eles iriam lançar a mão do seu network e ia transformar aquilo num negócio, num negócio colaborativo baseado na credibilidade. É o que as empresas, por exemplo, é um Uber da vida. O que é o Uber? Quer dizer, é a credibilidade. Como é que você põe o teu filho, você entra num carro preto de um desconhecido? É porque aquele negócio, em tese, gera para você valor e credibilidade a ponto de você entrar lá e acreditar que ele vai te levar até o seu destino. A minha mãe também ela usava da sua credibilidade uma vez que as pessoas permitiam que ela fosse com mais de 40 crianças para uma praia com o risco de morrer alguém afogado. Isso não aconteceu. Então é importante que ela morreu sem saber o que é um fundo, sem saber que aquilo era o que... Aliás, nem essa expressão empreendedorismo se usa na favela. A gente se vira. A gente faz os nossos rolos aqui. Então, é importante, e aí eu acho que, te respondendo de forma mais objetiva, a única maneira que a gente tem de fazer com que esse crescimento seja saudável é trazendo a favela para esse debate e levando esse debate para a favela, fazendo um grande encontro, para que eles possam, inclusive, para que esses moradores, esses empreendedores e essa outra parte, esse outro nicho social possa, na verdade, responder às nossas expectativas em relação ao que eles podem produzir. Muito bom, Celso. Obrigada. Zago, quer complementar aqui? Igual o Celso comentou, o Celso falou que é um buraco, mas, na verdade, hoje a gente tem um abismo, né? E com a pandemia, isso parece que, quando a gente tem que a nossa parte educacional praticamente parou, né? As escolas privadas, de fato, elas ainda continuaram mantendo um tipo de ensino, mas o nosso ensino público praticamente parou. Então, a realidade daqui para frente, do que já era muito ruim, do que já era um buraco, a tendência para os próximos anos é que esse abismo separe, mas de forma drástica ainda, né? E isso aí reflete, né? Assim, eu acho que parte muito da educação. Se a gente não tiver educação juntando essas pontas todas, não tem como a gente transformar, né? Não tem como mudar, seja na parte que você falou de quem está constituindo startups, empresas de liderança, ou seja, quem está executando a mão na obra, mão de massa mesmo. Mas a gente precisa juntar, né? Eu acho que o que a gente precisa falar cada vez mais é em construir pontes, né? Cada vez não dividir, mas somar, né? E esse é um pilar que a gente traz muito aqui dentro do Banco Afro, de como que a gente constitui todos os produtos nossos. Muito legal o Celso comentar em fundos, esses termos bancários, né? Muitas vezes os termos bancários não fazem parte do dia a dia, os termos de empreendedorismo não fazem parte do dia a dia. E o que a gente vem desenvolvendo tecnologia no Banco Afro é para que hoje a gente consegue pegar uma comunidade e em menos de 24 horas a gente consegue
disponibilizar um aplicativo para ela, como se fosse uma agência virtual, e tudo aquilo que existe de melhor em solução bancária, desde de fundos, desde qualquer tipo de coisa, a gente disponibiliza com o crédito que a gente fala, com um porquinho na mão da comunidade, né? Porque a nossa lógica é como que a gente divide isso com a comunidade, como que isso, quem tem poder sobre isso seja a comunidade, não seja a gente do banco, né? A gente quer ser, como eu falei, nós somos o commodity bancário. Por quê? Porque eu quero pegar esse commodity ferramental e entregar na mão da comunidade para que a comunidade, de fato, tenha o poder de gerir aquilo, né? E o que a gente entende que é o poder? O poder é a riqueza mesmo. O poder, no final das contas, a gente fala que o dinheiro não importa, mas quem manda muito no final das contas é o dinheiro, né? Então, a gente só entende de uma forma bem direta de, cara, como que eu consigo pegar, transformar essa comunidade e com ferramental e educação dentro de uma loja tecnológica, eu consiga dar o dinheiro, a riqueza mesmo, para que a comunidade gere isso, né? E com que ela consiga cada vez dividir mais na lógica da comunidade, né? A gente entende que cada comunidade tem um perfil diferente, tem uma necessidade diferente, mas a gente entende que ela deve gerir das formas como ela quiser e a gente deve ser cada vez mais ferramental e menos ditar como deve ser, né? Porque a gente tem uma mania também muito chata no Brasil de querer dividir, né? Então, assim, a gente fala, do nosso jeito tem que ser assim para todo mundo. E não é, né? A gente é um Brasil muito grande, a gente tem comunidades dos mais diversos tipos e a gente tem que falar cada vez mais de unir, né? Cada vez mais de unir, criar pontes e não divisão. E isso vem para o nosso outro lado também aqui, eu posso comentar do lado, um dos tópicos aqui é como as startups são estilizadas, né? Elitizadas, né? E isso, de fato, vem até dos nossos recrutamentos, né? Uma coisa legal até de comentar, a gente é Banco Afro e eu sou o branquelo da coisa, né? E aí até o Diego comenta do nosso recrutamento, seleção mesmo, a gente tem várias vagas em abertos. E, por exemplo, as vagas difíceis de contratar é a vaga de dev, né? E eu que luto para falar, cara, a gente tem várias vagas de programadores abertos, e eu falo, cara, nessa vaga tem que ser de preferência de minorias, tem que ser de negro, tem que ser de coisa. E o Diego que fala, cara, é massa, mas se a gente quer chegar onde a gente quer chegar e quer desenvolver muito rápido, a gente vai precisar que no meio do caminho, né, contratar o mais rápido possível, mas lutando sempre para quê? Mas, Fernando, como que você luta na prática, né? A gente está lançando agora, você até que está assistindo a gente, divulga até o final do ano, a gente já está lançando uma escolinha nossa, uma escolinha de educação de programadores, para a gente formar programadores na base, formar programadores onde não existe, igual o Celso falou, né? A gente quer ir lá onde eles nem sabem esses termos, para ensinar mesmo nas comunidades o que é programação, o que é linguagem, como que a gente faz para trazer essa mão de obra também, né? Para tirar esse estigma também de que eu não quero trazer, quando a gente fala de bancário, né? A gente fala de bancário, a gente pensa Faria Lima, a gente pensa Bolsa de Valores, a gente pensa aqui para cima, e daqui para cima não existe negão, né? Assim, e aí? E agora? Como que a gente reverte isso, né? Então, para a gente, a única forma de reverter é, nosso processo seletivo é olhando exatamente para formar aqui embaixo a geração que no futuro vai estar exatamente ocupando a Faria Lima de uma forma diferente, né? Obrigada, Zago. Alonso. Legal, obrigado. Eu acho que não tem segredo, como o Celso trouxe, democratizar, né, esse conhecimento, esse acesso, fazer com que as oportunidades cheguem, né, a essas pessoas, a esse público, e que a inovação chegue na massa, né? A inovação ainda, os próprios conceitos, a linguagem um pouco elitizada, e eu acho que mais do que acesso a conhecimento, acesso a capital, trazer a tecnologia, a inovação para a liderança social. Eu acho que antes de ter um unicórnio ou alguém que vai estar com essa bandeira muito forte, difundida, mas ainda assim um poder concentrado, talvez seja distribuir, né, como o Fernando traz, em comunidades, né, distribuir esses conceitos, né, a inovação, a tecnologia para a liderança social de forma nichada em comunidades, né? A gente desenvolve aqui alguns trabalhos com mulheres da periferia, né, mulheres chefes de família, que desenvolvem alguma atividade remunerada, né, que passam por cursos de estética e beleza. E o que a gente faz é trazer os conceitos de empreendedorismo, tecnologia e inovação para essas mulheres que estão na periferia. Então, talvez a forma de gerar impacto seja distribuir. Quanto mais distribuído, né, esse conhecimento, né, do que a gente trata hoje de startup, venture capital, inovação, MVP, prototipagem, é levar esse conhecimento do ágil, né, da startup enxuta, né, o que a gente já vive há algum tempo dentro do cenário de inovação, democratizar ao máximo, né, levar para a periferia, para a favela, para as comunidades. Eu acho que é uma chave para a gente conseguir desbloquear o que a gente tem hoje de disponibilidade de capital, de tecnologias, para que possam, de fato, fazer diferença na vida dessas pessoas, né, como o Celso trouxe, para que essas pessoas que vivem, talvez, necessidades, vulnerabilidades, possam também serem protagonistas e responsáveis por criar soluções e ajudar, né, talvez não a vida de 100 mil, 1 milhão, mas de quem está próximo delas. Né? Acho que esse é um caminho também. Alonso, obrigada. A minha próxima pergunta, na verdade, a gente falou muito aí de
compartilhar, né, conhecimento com a base, construir pontos, somar, a parte toda de educação. E a gente está falando aqui também de inovação, né, e tecnologia. Como é que vocês enxergam o papel da tecnologia para viabilizar essa inclusão? E aí eu queria não só abordar como uma ferramenta, né, para poder gerar essa inclusão, mas também a própria inclusão digital, né, que é uma questão aí que a gente vive principalmente nessas classes. Então, como é que vocês enxergam o papel da tecnologia e também aquilo que não depende da tecnologia para viabilizar, como ferramenta para viabilizar essa inclusão dessas classes? E aí eu queria que o Zago começasse comentando um pouco disso. A gente acredita muito que a tecnologia tem um papel fundamental de transformação, né? Se a gente falar assim que no Brasil falta dinheiro, não falta dinheiro. A gente é um país rico, a gente tem um PIB gigantesco, a gente tem ele muito mal distribuído, né? E quando a gente tenta fazer algum tipo de distribuição, na verdade a gente faz ela muito mal feita, né? Então, se você for pegar todos os bolsas que a gente tem, né? Seja Bolsa Família, Covid, a forma como a gente distribui fomento, a forma como a gente distribui benefício social, a forma como a gente distribui isso de uma forma simplesmente sem nenhum tipo de tecnologia. Quando a gente fala de muita tecnologia, a gente fala, nossa, eu coloquei no cartão de crédito, nossa, agora eu criei um wallet, a pessoa usou na wallet. Na verdade, isso é tecnologia bancária, que eu falei, a gente chama isso de commodity, e isso não tem tecnologia social nenhuma. Isso aqui, na verdade, não é nem o mínimo nem de dignidade, né? Isso aqui, na verdade, assim, é o mínimo que a gente deveria ter vergonha de falar esse tipo de coisa. Mas a gente desenvolve tecnologia para quê? De como que a gente consegue, de fato, com a tecnologia, utilizando esse mesmo recurso que a gente vai dividir, esse mesmo fomento, esse mesmo benefício social que a gente vai entregar na base, como que a gente faz isso utilizando tecnologia social para conseguir que isso tenha uma efetividade muito maior, né? Que isso, de fato, tenha um papel transformador, né? Que isso, de fato, tenha que o recurso chegue, mas que ele transforme, que ele gere impacto, né? Não simplesmente que ele chegue por chegar, né? E você fala assim, Fernando, mas isso é muito abstrato, né? Não, mas isso é o que a gente tem vários cases de como que a gente, principalmente no Covid agora, várias comunidades que a gente vem desenvolvendo, a gente tem conseguido tirar alguns milhares de pessoas da situação de fome e levado ela de volta ao trabalho, né? Levado ela de volta ao setor produtivo, levado de volta à renda, né? Então, aproximando, estreitando as cadeias produtivas, né? Então, quando a gente traz para a comunidade, pensa essa loja de comunidade, trazendo a cadeia produtiva junto, porque quem está nessa base classe C, D e E, normalmente não, eles são a nossa base produtiva, né? Eles são quem gera trabalho no Brasil mesmo, né? Assim, de uma forma de massa mesmo. E você fala, cara, e como que a gente estreita essa cadeia produtiva? Porque eles estão inseridos na cadeia produtiva e essa cadeia produtiva existe vários extremos, né? E a gente entende que com tecnologia a gente consegue elevar eles, aumentar o valor deles na cadeia produtiva, né? Então, para a gente, a tecnologia é fundamental se a gente quer pensar uma nova forma de inclusão, né? Uma nova forma de desenvolvimento, uma nova forma de sociedade mesmo, né? Alonso, como que é aí no Social Bank essa questão de tecnologia como forma de inclusão? Eu acredito muito na tecnologia como meio e não fim, né? Eu acho que hoje, o mundo que a gente está caminhando, altamente conectado e prioritariamente digital, né? Eu acredito que, de fato, as soluções vêm por meio da tecnologia, apesar de que eu acredito muito na inovação social e na inovação de comportamentos. Talvez essa seja até um pouco mais lenta, né? Eu gosto muito de uma futurista, a Lala Denzelin, que fala que a gente tem a tecnologia, mas a gente não tem a cultura, né? É como foi falado aqui, não adianta a gente avançar como país economicamente se a gente deixa pessoas para trás, vai aumentar o abismo social. Da tecnologia, a mesma forma, não adianta a gente ter tecnologias exponenciais, né? Se a gente não tem cultura para utilizar essas tecnologias. O que eu estou querendo dizer? Que a gente tem um mundo abundante de recursos, mas eles são mal distribuídos. E a tecnologia da mesma forma. Então, a tecnologia, ela vai acabar chegando nas pessoas, mas será que essas pessoas estão preparadas, né? Estão sendo incluídas digitalmente? Então, não basta o acesso, né? Mas sim preparar, né, as pessoas e a população para que a tecnologia, de fato, possa gerar um bem para elas. E aí, isso vai desde considerar os públicos, as suas características, as suas necessidades no desenvolvimento dessas tecnologias, né? E principalmente para as áreas de Customer Experience, de UX, mas ainda, né, desenvolver essa cultura e como a gente traz aqui um viés de impacto, da colaboração, né, no caso das favelas, por exemplo, eu gosto muito da Ilane Yacoub, a antropóloga que estuda favelas, que conta que as favelas é o ápice da inovação em consumo colaborativo, em comportamento colaborativo, e isso não depende da tecnologia, né? Então, em alguns aspectos, a gente está avançado na tecnologia, né? Mas enquanto cultura a gente não consegue ainda utilizar essas tecnologias para a inclusão e para o bem comum. Por outro lado, a gente tem comportamentos sociais altamente inovadores que não dependem da tecnologia.
né? Então, acho que o desafio é conseguir equilibrar a tecnologia para geração de impacto, inclusão, distribuição de recursos, de valores, do bem comum. E aí o ponto-chave para mim é a tecnologia como meio e não como um fim para geração de impacto. Obrigada, Alonso. Celso, estou bem curiosa para ouvir aí, porque você tem várias empresas aí dentro da holding com várias experiências, como é que essa questão da tecnologia entra aí como inclusão ou como viabilizador para a inclusão dessa classe? Eu não tenho a menor ideia. Na verdade, assim, quando a gente fala de tecnologia, a gente pode estar falando de um monte de coisa, né? Assim, tecnologia quando alguém falou aqui, por exemplo, sobre como é que a gente leva para o projeto, para as favelas de programação. A gente tem aí um espaço enorme no Brasil. O mundo inteiro vai para o Paquistão para poder transformar, para poder conseguir mão de obra de programadores, por exemplo. Quando a gente tem aí, quando você pega o jogo de Free Fire, todo mundo na favela joga Free Fire, então está todo mundo envolvido com tudo isso. Agora, essa semana mesmo, fechei um contrato com o Banco Itaú, que é o Free Fire das favelas, a gente está iniciando isso, vai ser uma coisa gigante. Então, como é que a gente não somente joga o Free Fire, mas como é que a gente também mostra para esses jovens, esses meninos e meninas, que eles também podem programar? Então, só que quando você fala de tecnologia, o que fica na cabeça das pessoas que com tecnologia estão falando de fazer um foguete para poder ir para a Lua. Então, fica muito distante, na verdade, a expressão tecnologia com aquilo que você efetivamente pode fazer. Mais uma vez, como é que a gente democratiza isso? Como é que essa expressão tecnologia não assusta, como falar de matemática assusta? Como é que isso fica uma coisa mais palpável para as pessoas? Tecnologia é isso aqui. Então, eu vou dar um exemplo. A CUFA, que é a ONG que eu opero, ela vai mobilizar até o final do ano 600 milhões de reais. A gente conseguiu até agora 513 milhões em recursos ou transferência de renda. Então, a gente começou na pandemia usando a Favela Log, ajudando a CUFA, e depois a CUFA passou a fazer isso nos 27 estados. Então, a gente teve a Friboi, enfim, uma série de empresas, Ambev, que queriam ajudar nesse momento, mas precisavam, na verdade, que quem tivesse braço de logística para poder fazer isso. Então, a gente colocou à disposição e conseguimos fazer. No segundo momento, a gente ia levar as cestas básicas, mas as pessoas... A gente estava tirando também, aí criamos um programa chamado Mães da Favela, que a gente chegou a 13 milhões de pessoas. Isso é auditado pela Proaudit e a Unesco, que chancela e que também está fazendo esse trabalho de auditoria conosco. No segundo momento, a gente descobre que a gente estava, ao mesmo tempo que levava uma cesta básica, ele não tinha absorvente, não tinha fralda, não tinha remédio, também tirava a autonomia daquelas mães que recebiam ali a cesta básica. E você também criava um impacto no ecossistema, porque você também destruía a possibilidade de quem tinha um comércio na favela de vender um feijão e reabastecendo o seu estoque também no mercado ou no atacado. Então, assim, a gente entendeu que a gente tinha que fazer uma parceria com algumas empresas de tecnologia para poder a gente desenvolver ações. Então, nós passamos a fazer tudo isso com reconhecimento facial e cadastrando essas mães e essas famílias. Fizemos uma parceria com a PicPay, inclusive, e começamos a receber recursos das empresas e dos parceiros e viabilizarmos R$ 240 por mês para essas mães das favelas, que é quem sofre, quer dizer, todos os números mostram, né, os indicadores, que as mulheres são as que mais sofrem os impactos da sociedade, as mulheres negras mais ainda, e as mulheres negras da favela mais ainda. Então, são aquelas que estavam com seus filhos fora da escola, sem dinheiro para poder alimentar seus filhos que estavam comendo em casa, e sem trabalho, uma vez que 50% que vivem em favela tem trabalho informal ou autônomo. E se a OMS está pedindo para que todo mundo vá para casa, obviamente que elas não vão ter o que comer. Então, a gente resolve fazer a transferência de renda e passamos a fazer isso. Depois a gente começa a usar essa tecnologia também para outras coisas. Eu tentei buscar, quando as secretarias de Cultura e de Educação do país começam a disponibilizar o conteúdo de educação para as crianças terem acesso, a gente também sabia qual que é o extrato social que não teria acesso a esse conteúdo, porque não tem internet, porque a prioridade não era comprar dados. Então, nós fomos tentar buscar, com algumas parcerias, dados, não conseguimos. O que a Hold teve que fazer? Nós criamos
uma MVNO, que é uma empresa de telefonia também. Quer dizer, eu fui pesquisar e descobri que temos uma MVNO, que é uma empresa de telefonia, chama-se Alô Social. E viabilizamos 500 mil chips no primeiro momento, depois mais 500 mil, 1 milhão de chips para 1 milhão de famílias. Considerando que na favela o número de pessoas por residência é de 4,2, então a gente atendeu aí mais ou menos 4 milhões de pessoas. E hoje a gente atende essas pessoas e temos hoje uma empresa com 500 mil clientes, que quando tiver 1 milhão de clientes, a gente deve viabilizar por mês 5 milhões de reais por mês de lucro. O que significa dizer que nós montamos uma outra operação, que é as pessoas das favelas, que são os vendedores desses chips, eles são sócios dessa operação, em que eles recebem de cada recarga do produto que eles venderam enquanto tiver na base esse número. Então, a tecnologia está nas nossas empresas das mais diversas formas, dos mais diversos formatos. Só que eu não tive tempo de entender, de estudar, de pesquisar o que isso significa. Eu estou construindo esse avião depois de levantar voo e com uma puta de uma turbulência. Mas eu acho que, em paralelo a essas construções, muitas das pessoas da base da pirâmide, das favelas, também estão estudando tudo isso para que a gente possa, na verdade, continuar incentivando para que outras holds de favela existam, para que a gente possa não somente empreender, mas ampliar também a empregabilidade na base da pirâmide, porque é uma forma também que você tem de levar a felicidade para as pessoas, porque elas não vão precisar estar pegando um ônibus 3 horas para ir para o trabalho, 3 horas para poder voltar, uma vez que a gente começa a botar postos de trabalho fora dos grandes centros e naquele lugar. Obrigada, Celso. A gente está já com o tempo praticamente esgotado. Eu vou fazer uma última pergunta rapidamente aqui para cada um falar rapidamente. E aí, Celso, eu vou pegar aqui já o gancho que você já estava falando, mas, na sua opinião, o que você acha que ainda falta, que startup que ainda falta, direcionada para essas classes, para a periferia, para a favela, que precisa solucionar alguma dor ou alguma necessidade, deve ter várias coisas aí, mas o que você destacaria, que você gostaria de ver aí acontecendo nos próximos anos do Brasil, olhando para esse tipo de necessidade dessa classe? Eu não sei, que eu não parei para poder pensar nisso. Se eu tivesse mandado essa resposta antes, eu vinha com essa pergunta antes, eu vinha com uma resposta prontinha. Mas o que eu posso te dizer é que existem muitos desafios. A gente precisa olhar para as favelas como um país, e não como um lugar em que as pessoas são todas iguais. É igual os pretos. Quando às vezes eu vejo algumas campanhas em que alguém pega... A gente montou também nessa pandemia uma empresa chamada Digital Favela, que é uma empresa de micro-influenciadores digitais, só de favelados. O cara tem, às vezes, 2.000, 3.000 seguidores, mas a gente junta todos eles numa única plataforma e a campanha é a partir de todos eles. Então, eles têm um número muito maior do que qualquer influenciador com 5, 6 milhões, mas tem um engajamento muito maior, porque eles falam com credibilidade e falam para o seu próprio território. Então, a gente precisa olhar para esses lugares das favelas como um lugar onde tem tanto quem gosta de música clássica, ou seja, Mozart, Chopin, Vivaldi, como quem gosta de funk, de rap, de tudo. Então, é um lugar muito plural, em que você tem os mesmos problemas do país, só que você tem lá a questão da homofobia na favela, você tem lá todas as questões que estão no asfalto, também tem lá. Só o racismo lá é mais intenso, porque lá você não tem... Quando o racismo acontece no asfalto, você fica com dúvida se é um preconceito social ou se é racial. Quando alguém chama alguém de macaco na favela, e é onde as professoras são processadas porque chamou alguém de macaco na hora da raiva, até porque escola de rico não estuda preto, quer dizer, não tem dúvida em que aquelas pessoas ali, em que o preconceito é simplesmente racial, uma vez que o poder econômico deles é o mesmo. E quando eu vou para a rua junto com um amigo meu preto, branco, eu sei que eu tenho a cor da miséria, ele tem a cor do poder, e nós dois sabemos disso e sempre soubemos disso. Então, não existe uma causa específica que a gente precisa resolver. Eu acho que o que fica todas as potencialidades que existem nesses territórios precisam ser ampliados, e todos os problemas que também existem precisam ser resolvidos. Então, o que acho que o que precisa é que o asfalto, os empreendedores lugares
não como carência, não como comunidade carente, mas como comunidade potente, como espaço de potência, porque há potência ali, e sempre houve potência ali. Então, eu acho que se a gente não dividir a riqueza que a favela gera, retroalimentando essa potência que ali existe, a gente vai ser obrigado também a continuar dividindo as consequências da miséria que a elite sempre construiu e sempre propagou. Obrigada, Celso. Ó, a gente não tinha combinado essa pergunta, mas a gente está encerrando brilhantemente aí com a sua fala. Queria agradecer essa participação, dizer que eu sou sua fã aí, fã da sua história, da sua trajetória, do que você construiu. Queria agradecer a Alonso, do Social Bank, e o Fernando Zago também, do Banco Afro, acho que trouxeram bastantes referências aqui para a gente. E agradecer também aí a Liga por essa oportunidade. Obrigada, pessoal. Obrigado. Bom dia. Tchau.